Olá a todos, vamos aqui esperar mais um bocadinho para os nossos seguidores entrarem. Hoje a live vai ser extraordinária, já temos aqui o nosso convidado a entrar. Olá Fábio, olá Tânia, olá Lucília, olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio da live e do podcast Dar Voz ao Invisível. Eu sou o Carlos Bernardo, faço parte da equipa da Team RM e hoje vamos mais uma vez ter o segundo episódio da live e do podcast Dar Voz ao Invisível, que decorrerá todos os sábados neste mesmo horário das 18h30. Hoje temos aqui um convidado bastante especial. Nós pretendemos sempre trazer à luz o invisível, conversas de coração que nos preenchem, que divertem e revelam as pessoas extraordinárias que todos somos capazes de ser. O nosso convidado de hoje é alguém que é muito especial para mim, que para além de dar voz ao invisível vai também dar voz ao interior de Portugal. É um amigo desde os tempos de secundário, parceiro de basquetebol, é um ser humano extraordinário, que tem feito a diferença na cidade da Guarda, demonstrando com o exemplo claro de quanto maior é a atitude, maior é a altitude. É um líder nato, um comunicador fantástico e atento aos mais pequenos detalhes que o tornam uma referência no panorama desportivo regional, com convites também para ser preletor em vários clínicos de formação e com várias referências de treinadores prestigiados do trabalho que tem desenvolvido. Ainda assim, quem melhor do que ele próprio para se dar a conhecer? Então, vou só aqui procurar, aqui está ele. Ver se ele agora aceita. Aí está, olá Daniel Branquinho. Olá Carlos, tudo bem? O convidado de hoje és tu. Bem-vindo aqui ao segundo episódio do podcast Dar Voz ao Invisível. E antes de começarmos eu quero fazer aqui uma pergunta. Já fiz aqui uma pequena apresentação, ainda assim quero saber quem é o Daniel Branquinho. Ora bem, então, o Daniel Branquinho é um rapaz da Guarda, que nasceu na Guarda, que se enraizou na Guarda e que pretende manter-se pelo interior, pela Guarda, tal como disseste na apresentação. Eu gosto muito do nosso interior e tudo que tenho tentado fazer é valorizar e mostrar que o interior tem as mesmas capacidades, tem o mesmo potencial que qualquer parte do país, e nesse sentido, tendo crescido na Guarda, tenho um especial apreço por esta cidade e pelas pessoas desta cidade, como tenho por ti também, como um grande amigo que és, e também tens participado naquilo que tem sido um bocadinho alterar o rumo das coisas, um bocadinho fazer a diferença, um bocadinho alterar a perspectiva que existe relativamente à interioridade e assim fazer crescer esta cidade. O teu trabalho tem sido um trabalho bastante interessante, inclusivamente ainda ontem no clínico de formação houve uma referência àquilo que é o teu trabalho e àquilo que tu tens feito. Qual é a causa a que tu te dedicas? Assim, a causa principal são as crianças e é a prática desportiva e os benefícios que advêm da prática desportiva dessas crianças. Efetivamente, tendo 2 filhos, isso facilita um bocadinho este processo, nesta fase inicial. Tenho duas crianças pequeninas em casa, que já não são assim tão pequenas, já foram crescendo, tem um bocadinho de influência, mas o principal, que move principalmente, é ser da área da educação física, ser da área da prática desportiva, e além de ser da área, conviver bastante com os miúdos, principalmente aquilo que é a idade do primeiro ciclo, e verificar que existem muitas necessidades na nossa comunidade relativamente às crianças e fora da nossa comunidade, nomeadamente aquilo que são as suas competências, nomeadamente as competências que vão para além das letras e dos números, e tenho batalhado não sozinho, mas com colegas
que tem ajudado bastante, inclusive uma pessoa cá em casa que tem ajudado bastante nesse sentido, tem tentado batalhar para mudar um bocadinho a mentalidade da ideia dos números, de retirar que as crianças são só números e letras na escola, têm que ser preparadas para além daquilo que é a preparação que a nossa sociedade faz, que é a preparação para a faculdade. Basicamente é o que nós tentamos preparar na generalidade das nossas crianças, é preparar para a faculdade. Temos que as preparar para o mundo real e temos que as dotar de capacidades e de atributos que as permitam ser moldáveis, não só na área da atividade física, mas também é importante abordar outras áreas, não é? E sermos ecléticos nas experiências que vamos promovendo nas crianças, para que depois elas consigam efetivamente ter a capacidade de adaptação a tudo e a todos os constrangimentos que nos vão surgindo, porque vão surgir de certeza. Eu sei que o ponto onde te sentes mais à vontade é exatamente na componente técnica e nestas coisinhas todas. Ainda assim, hoje eu também quero trazer aqui uma parte que é exatamente o invisível, que nem toda a gente conhece de ti. E aquilo que eu, naturalmente, que tivemos um percurso de amizade ao longo destes tempos todos, que me permitem também conhecer-te de uma forma um bocadinho mais profunda. Ainda assim, a primeira coisa que eu te quero perguntar é, ao nível pessoal, quem é realmente o Daniel Branquinho? Porque tu já falaste aqui que és efetivamente pai, não é? Portanto, que és treinador, gostas e bastante apaixonado por tudo aquilo que fazes, isso também se nota da forma como lidas. E relativamente à questão pessoal, quem é o Daniel Branquinho? O Daniel Branquinho, no fundo, é um explorador. No fundo, é alguém que desde muito novo, talvez por causa das vivências fruto de alguns constrangimentos que tive, que não são constrangimentos, são circunstâncias que tive, nomeadamente, tive que me tornar bastante maturo muito cedo. E porquê? Porque os meus dois pais são surdos, e sendo surdos, havia mais anos do que há agora, mas havia alguma dificuldade relativamente àquilo que é as questões sociais e relacionais, e eu desde muito cedo tive que assumir essa função de liderança em termos de informação, em termos informacionais, e isso permitiu-me tornar-me autónomo muito cedo e ir à procura da informação, à procura do conhecimento, à procura de novas vivências desde muito cedo. Por isso é que eu considero-me um pouco o explorador. E este conjunto depois de projetos que vão surgindo e ideias que vão surgindo, vem muito disso, desta exploração, do ir à procura do conhecimento, de procurar o que é que se faz de diferente fora da nossa zona de conforto, fora da região em que vivemos, e como o mundo, neste momento, a globalização, e estamos próximos, muito perto de todos os países do mundo, e são esses países que me têm despertado bastante curiosidade e que me têm feito crescer. Além disso, depois eu tive o percurso académico de base que temos normalmente todos, na nossa cidade, onde nascemos, onde crescemos, e depois tive a sorte de ter ingressado na Faculdade de Motricidade Humana, não menosprezando as outras instituições de ensino superior, mas foi uma instituição que com a ajuda deste sentido exploratório, me permitiu crescer bastante como pessoa, como mesmo em termos relacionais com outras pessoas, e em termos relacionais com as crianças com quem lido, permitiu-me crescer bastante, e os amigos também, as amizades que fui criando no ensino superior, também me permitiu ter outros conhecimentos, porque eu era o único da Guarda na altura, quando fui para Lisboa, fui estar para Lisboa, era o único da Guarda, e entretanto depois foram surgindo mais conhecidos da Guarda, mas eu era o único, e tive que naturalmente promover novamente este sentido explorador com os contactos que fui fazendo com os colegas das várias zonas do país, e fruto disso acho que sim, acho que explorador é um termo adequado. Daniel Branquinho, o explorador. Ora bem, nós, já falaste aqui de várias coisas, portanto, das circunstâncias, daquilo que foi as tuas vivências também ao longo do tempo. O facto de seres uma pessoa do interior que na realidade foi para o litoral, para a capital, com outras vivências. Ainda assim, eu quero falar aqui um bocadinho mais daquilo que são essas mesmas circunstâncias. Tu tornaste um comunicador nato, considero um comunicador nato. As crianças, daquilo que eu tenho a oportunidade de ver, entendem perfeitamente a tua mensagem.
como é que alguém que tem os pais com a dificuldade que têm se torna então um comunicador nato como tu te tornaste? É assim, eu considero que nem sempre tive essa capacidade de comunicação, porque durante o meu processo de formação enquanto pessoa, houve muito tempo do meu processo de formação enquanto pessoa que o primeiro contacto, a primeira abordagem, tive sempre alguma dificuldade, mas acho que a maturidade e as vivências que eu fui criando ao longo da vida me permitiram ser um bom observador. E identificar através daquilo que consigo observar, identificar que tipo de mensagem é que eu devo transmitir em função da população com que estou, porque há muita gente porque como sabes, eu lido com os mais pequenitos de 4, 5, 6 anos, como passados 10 minutos para os mais velhos com 17 e 18 anos ou para adultos e tenho que me adaptar em termos de comunicação, é completamente diferente. E esta observação e as vivências que eu fui tendo e a capacidade de observação e observar efetivamente quais é que são os indicadores que nos vão transmitindo relativamente à comunicação que nós vamos exercendo, permite ir aferindo aqui, ir ajustando o modo como nós comunicamos e como nós transmitimos a mensagem. E aí eu acho que é por aí um bocadinho, que é pela capacidade de observação e análise que consigo transmitir parte da mensagem. E qual é que foi a maior dificuldade que tu sentiste, tanto, enfim, como falaste, tiveste essa questão da tua dificuldade de comunicação inicial, não é? Que entretanto foste amadurecendo e que aprimoraste então outros sentidos. Ainda assim, daquilo que foi a tua ida para Lisboa, daquilo que foi a tua vivência de infância, qual é que foi a maior dificuldade que tu sentiste? A maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade que eu senti, que tenho sentido, é conseguirmos mostrar que podemos ser diferentes. Que podemos ter uma ideologia diferente, uma ideologia que nos permite efetivamente crescer e seguir outro caminho e fugir um bocadinho daquilo que é o rebanho, que se costuma chamar o rebanho, e sermos a ovelha negra do rebanho. Eu acho que a maior dificuldade tem sido essa, desde muito cedo que tenho estado bastante convicto das coisas que defendo e das coisas que afirmo, baseado, como tu sabes, em muita pesquisa, em muita informação. Eu aqui faço um bocadinho a analogia com o meu filho mais novo. Tu conheces o meu filho mais novo. Ele só participa nas atividades quando tem a certeza que tem sucesso relativamente a essas atividades. Eu sou um bocadinho parecido, porque quando defendo uma ideia, eu já tenho um background relativamente a essa ideia de investigação e de conhecimento que me permita defender efetivamente essa ideia. E a principal dificuldade é quando nós tentamos trazer e uma imagem e um caminho diferente que tentamos trazer é diferente dos outros todos e aí é a maior dificuldade, mas que se supera com alguns entraves pelo caminho, mas é assim que se tem superado. Mas essa é a dificuldade, é mudar as mentalidades e mudar a perspectiva de quem não está habituado a sair da sua zona de conforto. Eu acho que tem sido a maior dificuldade desde sempre. Excelente. Olha, eu tenho a oportunidade de lidar também com os teus dois filhos, que de certa forma são uma réplica de ti, inclusive muitas vezes até ficas um bocadinho irritado com eles exatamente por serem tão diferentes a ti. Sim. Mas ainda assim, existe aqui, antes de seres pai, aliás, e já durante o teu percurso de pai, sei também que houve aqui algumas circunstâncias que te fizeram depois encontrar o caminho certo. Portanto, quando acabaste a faculdade, sei que começaste logo, ou ainda durante a faculdade ainda foste treinador do Benfica, depois foste para o Estoril e, entretanto, decidiste sair novamente de Lisboa. O que é que te levou a sair de Lisboa e depois, entretanto, a fundares a tua própria empresa, não é? E depois também a fundares dois clubes, mas essa parte dos clubes já lá vamos. Mas o que é que te levou a sair do meio grande, onde efetivamente está a maior parte do conhecimento, para o interior, novamente? É assim, eu raramente
sou uma pessoa que gosta de estar permanentemente na zona de conforto. Eu, na altura, efetivamente, quando estava em Lisboa, tive 10 anos nas escolas de futebol do Benfica, tive no Estoril também, no Estoril Praia como treinador. Tive uma oportunidade de começar a trabalhar no município de Mafra, tive um convite nesse sentido, mas a minha ligação àquilo que é o interior, àquilo que é a Beira Alta, indicavam que eu podia dar o meu contributo para aquilo que é a minha cidade e o espaço onde eu cresci. Porque sentia que, efetivamente, normalmente o que acontece, as pessoas saem, que é o que tem acontecido em termos demográficos, as pessoas saem para estar para fora, os jovens já saem para estar noutra cidade e acabam por não regressar e vêm com essa cidade, normalmente têm mais oportunidades, têm. E nesse sentido regressei ao interior porque considero, apesar de eu ter uma capacidade de adaptação enorme e conseguir adaptar-me a qualquer país, digo quase da Europa, quase do mundo, tenho essa capacidade, mas sinto que poderei dar um contributo diferente àquilo que é a Guarda. E nesse sentido, eu nunca me senti muito confortável nos sítios, nunca me acomodei muito aos sítios, inclusive pelas escolas onde passo, tento não ir na onda. Tento que as coisas se façam na perspectiva que eu acho que devem ser feitas, que eu acho que é o lado correto das coisas, e muitas vezes, voltamos aqui ao ponto anterior, muitas vezes choca-se um bocadinho aqui na perspectiva, mas eu acho que temos que ter a nossa personalidade, temos que ter o nosso caminho, e é essa capacidade de trilhar o nosso caminho que me permitiu voltar para a Guarda, ir criando as minhas coisas, ir fundando o clube, fundando, implementando projetos, mesmo em clubes que já estavam fundados, permitiu também criar projetos diferenciadores nesse âmbito, e é por aí que eu achei, que continuo a achar, que o meu contributo tem que ser e deve ser na Guarda. Ok. Daniel, diz uma coisa, se tu pudesses convidar um treinador ou um jogador, quem é que seria? Essa é a pergunta do milhão de dólares. Eu sei que tens muitas referências, tanto no... enfim, o teu trabalho que tens feito já chegou à Austrália, já chegou também ao Canadá, inclusive o projeto que estás a implementar também vem daí, e as tuas referências são realmente muitas. Ainda assim, ao nível de jogadores, não é? Qual é que é aquele que consideras que é mais... Enfim, eu vou começar pelo treinador, se não te importares que fizeste a questão do jogador. Para mim, o treinador que é uma grande referência para mim, e foi o meu professor também, é o professor Hermínio Barreto, que foi um treinador do Sporting, da altura das grandes conquistas do Sporting antes de voltar à atividade. É um treinador que é originário dos antigos Palop, Moçambique, se não estou em erro. Se estiver errado, depois alguém que me corrija, que foi uma professora na faculdade, e é um professor que efetivamente tem uma perspectiva real daquilo que é a ligação da modalidade e da importância da modalidade, e tem uma perspectiva real daquilo que são as crianças e o que a aprendizagem do jogo pode introduzir nas crianças, os benefícios que isso traz. E é um ser humano incrível. Em termos de treinadores, penso que esse seria o treinador que efetivamente gostaria de ver, de estar, ou de presentear uma conversa, que há muito tempo já não converso com ele, desde a faculdade. Em termos de jogador, é assim, nós em termos de jogadores nacionais já fomos tendo algumas referências, há pessoas que eu conheço pessoalmente, que foram importantes nestes últimos anos a nível do basquetebol nacional, mas em termos daquilo que é o jogador de basquetebol, das referências e aquilo que nós vamos vendo, principalmente em termos de cultura daquilo que é o trabalho e a dedicação, são jogadores com mais mediáticos, não é? São jogadores que nós todos gostaríamos de ver da modalidade, que o Jordan, e na altura infelizmente faleceu o Kobe Bryant, acho que são as duas referências a nível mundial daquilo que é a modalidade, principalmente pela dedicação e trabalho e a capacidade que tiveram de mobilizar o grupo em que estavam inseridos para o objetivo que eles tinham determinado, que era ser os melhores, e efetivamente conseguiram ser os melhores.
Muito bem, obrigado. Entretanto, certamente, não sei se certamente conhece o Tony Robbins, portanto, que foi mental coach dos campeões dos Golden State Warriors. Sim, sim. Também conhece o Ricardo Mendoza. Se tu pudesses ter como coach um deles, o que é que tu lhes pedirias? O que é que eu lhe pediria? Ora bem, mas coach, é mim a nível pessoal ou das minhas equipas? Das equipas que eu dirijo? Podes dizer dos dois. Dos dois, ok. É assim, a nível pessoal, eu acho que eu já tive, eu não tenho tido muito contactos a nível daquilo que é o coaching a nível pessoal, na relação pessoal. Tenho também a procurar informação sobre o coaching a nível do treino, a nível da orientação de equipas, mas a nível pessoal, eu acho que é importante o consciencializar daquilo que são os objetivos que nós determinarmos de forma responsável, isto é, eu saber exatamente qual é que é o caminho que eu quero seguir. Muitas das vezes, e o Ricardo já me ajudou nisso, e uma vez já comentei isso com o Carlos, numa altura em que estávamos mais indecisos, em que não estávamos tão estáveis, e comentei com o Carlos que era importante se calhar voltar a ouvir o Ricardo, porque efetivamente a ajuda no sentido de determinar os objetivos e traçar o caminho que se pretende atingir, é importante que alguém nos oriente em alguns momentos e nesse sentido, porque muitas vezes nós quando estamos sozinhos, por exemplo, nós somos treinadores, não é? Eu sou treinador, não é? Eu sou treinador e costumo liderar equipas. E normalmente eu lidero equipas, mas não há ninguém que me lidere a mim ou me oriente a mim. Isto é, nos momentos em que eu tenho dúvidas, nos momentos em que eu tenho indecisões, nos momentos em que eu preciso desse clique, desse apoio, era importante haver o coaching do treinador. Para este poder alavancar aquilo que são essas dúvidas, aquilo que são essas incertezas, apesar de já termos determinados objetivos que queremos seguir e onde queremos chegar. Relativamente às equipas, auxiliar o treinador também a comunicar com os seus jogadores, saber que tipo de comunicação é que nós podemos fazer com os jogadores, porque é assim, eu penso que a abordagem, por exemplo, os estilos de liderança que nós implementamos naquilo que é a liderança das nossas equipas, eu acho que devem ser diferenciadas e adaptadas em função do momento, porque nem sempre o mesmo estilo de liderança serve para todos os momentos. Não posso ser o sargento em todos os momentos, porque senão vou perder a minha equipa. Às vezes tem que ser o sargento, outra vez tem que ser os amigos, outra vez tem que ser mais diretivo, e esse tipo de auxílio relativamente, e há momentos em que eu tenho que responsabilizar, consciencializar, e efetivamente o papel, o coaching, e o Ricardo tem sido excelente nisso, em termos daquilo da informação que transmite. É importante eu saber como é que eu posso fazer esse contacto para fazer os meus atletas, à semelhança daquilo que é o trabalho do coaching com o treinador, fazer com os meus atletas aquilo, sensibilizá-los para os objetivos que determinaram e mantê-los nesse caminho. Acho que é bastante importante nas duas áreas. E para a família ou para os amigos, o que é que tu pedirias? Para a família e para os amigos. Ao coach? Ao coach, sim. Ao Tony Robbins ou ao Ricardo? O que é que eu pediria para a família e para os amigos? Sim, à família um bocadinho de compreensão relativamente àquilo que é o meu foco, o meu foco relativamente àquilo que eu trabalho e as minhas ideias, os meus projetos, que eu sei perfeitamente que ocupo muitas horas, ando muitas horas à volta disso. Há uma intervenção nesse sentido. E nos amigos, assim, neste momento sentimos a falta de contacto com os amigos todos. Acho que neste momento, relativamente aos amigos, efetivamente potenciar esse contacto, potenciar essa comunicação e esse contacto e essa relação com os amigos, que também faz muita falta e que também nos ajudam bastante a colocar as nossas ideias em prática e a limpar um bocadinho a nossa mente. Sabes que atualmente estamos numa altura bastante complexa, não é? Na altura da pandemia, que existem muitas incertezas, tanto naquilo que são nos jovens, não é? Como também é no desporto. O que é que tu achas que vai acontecer nos jovens filhos e no desporto no final? Onde é que tu achas que os líderes podem e devem investir para que o futuro dos nossos jovens seja diferente numa nova era? Assim, eu acho que
que infelizmente a pandemia tem sido desculpa para não se fazer muita coisa. Eu acho que este é o momento ideal para alterarmos mentalidades, para refazermos projetos, para pensarmos nos projetos, para alterar a cultura, principalmente naquilo que eu sinto, que nós temos sentido relativamente ao país, a cultura desportiva que está instaurada. Eu acho que neste momento, passando basicamente um ano, tivemos um ano quase para pensar e preparar o futuro. E vamos ter mais alguns meses. E nesse sentido acho que já devíamos estar preparados para mais meses, menos meses, sabemos se é em maio, se é em junho, se é em julho ou em setembro, em que regressamos a uma nova normalidade, porque não sabemos como é que vai ser a normalidade, e eu acho que já devíamos estar preparados, neste momento já devíamos estar preparados com um plano de ação nesse sentido. Relativamente à mudança, é assim, temos que ser conscientes do impacto que isto vai causar. Se pusermos a cabeça na areia e pensarmos que os miúdos vão continuar exatamente da mesma forma como estavam e aqui as propostas que nós fizermos, se forem exatamente iguais às que nós fazíamos, que vão resultar, estamos enganados. Nós temos que ser conscientes que os interesses dos miúdos mudaram. Neste ano mudaram completamente, em termos de interesses relacionais mudaram completamente. Os miúdos estão mais interessados neste momento em conviverem através das redes sociais e dos jogos online do que pessoalmente, porque é mais confortável em termos de dispêndio energético, não é? Eu sinto mais confortável em casa, nem preciso sair de casa para falar com o A, com o B ou com o C, ou para contactar com este ou com aquele, ou para jogar jogar uma partida para me divertir com este ou com aquele, não preciso de me mexer. E nesse sentido temos que, efetivamente, criar aqui alternativas que os motivem, efetivamente, a utilizar. Eu sou muito, já tive esta conversa contigo, eu sou muito apologista de nós utilizarmos aquilo que é a era digital em favor daquilo que são as novas gerações. Assim, é inevitável. A era digital é inevitável. E nós, quanto mais tentarmos restringir, pior é. E nós temos que colocar a era digital ao serviço daquilo que são tanto a escola, como a comunidade, como a prática desportiva, e temos que aproveitar isso para alavancar essa situação. Eu acho que esse é um caminho para a primeira abordagem. E depois temos que nos reinventar novamente e reformular as coisas que tínhamos pensadas, porque os jovens os que nos vão aparecer são efetivamente diferentes e vamos ter que fazer um diagnóstico e, em função do diagnóstico, tomar decisões, e essas decisões têm que estar já em cima da mesa. Senão andamos sempre em cima do joelho e pouco vamos evoluir. O Ricardo também está aqui a deixar vários comentários. RM IBC Coaching Oficial, portanto ele está realmente bastante satisfeito com aquilo que estás a dizer, até porque um dos produtos que está a sair que está prestes a surgir na RM é exatamente o desconfinar, portanto declarar guerra ao confinamento. Entretanto, estou a ver aqui também os nossos seguidores que vão aqui colocando algumas afirmações, alguns aplausos. Se tiverem alguma questão a colocar ao Daniel, será sempre bem-vinda. Inclusive, se quiserem participar, também podem pedir para participar. É sempre um gosto contar convosco e contar com aquilo que são as vossas perguntas e as vossas sugestões. Nos últimos tempos, também sei que tem sido algo difícil. Enfim, o percurso que tu tens feito aqui na Guarda tem realmente tido algumas dificuldades. Inclusivamente, já passaste aqui por visões enfim, que têm feito com que reformules continuamente aquilo que são os teus objetivos e as tuas referências. Fundaste 2 clubes no espaço de um ano, portanto, que é realmente bastante meritório, mas também significa que há aqui algumas dificuldades. Entretanto, também foste DTR, o Diretor Técnico Regional de Basquetebol, que entretanto acabou também por abandonares o cargo por iniciativa própria, sendo que em Lisboa seguramente que há algumas particularidades até que facilitam talvez o trabalho. O que é que tu notas que existe no litoral, que não existe no interior, naquilo que é a capacidade de desenvolvimento do trabalho? Assim, o principal eu acho que é a falta de conhecimento.
Eu acho que é a principal lacuna, é a falta de conhecimento. Porquê? Nós, eu sempre tive esta opinião e à medida que vou passeando um bocadinho por várias partes, por várias cidades, mais me apercebo disto, que é, quando nós não saímos habitualmente daquilo que é a nossa realidade, nós só conhecemos a nossa realidade. E só conhecendo a nossa realidade, nós não temos necessidade de ir à procura de mais conhecimento. E isso o que é que faz? Faz com que, quando aparece alguém que tem um conhecimento diferente do meu, como eu não faço ideia daquilo que ele está a falar, sinto-me, eu não queria dizer o termo atacado, mas sinto-me desconfortável. Passo-me a sentir desconfortável porque é escuro, é obscuro, é uma zona que eu não conheço. Se eu não conheço, não me sinto confortável, portanto, eu vou-me proteger tentando afastar esse novo conhecimento de mim. E efetivamente, eu noto que a interiorização leva a que, principalmente às pessoas que normalmente não saem do seu meio, eu não digo só sair do seu meio, só é passear, não é? O sair do nosso meio não é só ir à praia e voltar, ir ao litoral e voltar. O sair do nosso meio é ir, conhecer, estar e efetivamente conhecer outras realidades. E se isso não acontecer, eu não sei que efetivamente que existem outras realidades e que existe mais conhecimento para além do que eu tenho e outras zonas e áreas de conhecimento para além do que eu tenho. E essa é a dificuldade nestes projetos que tens dito, que tu mencionaste, e eu acho que considero que essa é a principal dificuldade, é a falta de conhecimento relativamente àquilo que são as várias áreas de intervenção, principalmente em caso particular, no meu caso, relativamente à prática desportiva. Ok, temos aqui uma questão da Constança, e a questão é, se tens alguma estratégia específica já pensada para os teus alunos e atletas neste contexto, no contexto que falaste na pergunta anterior. Da retoma? Sim. É assim, alguma questão específica é, nós temos que nos adaptar já, para quê? Para que quando eles retornem, tenham sucesso na atividade. O que cria o engagement, o que cria a ligação a uma atividade, efetivamente, é se eu retirar algum prazer dessa atividade. E eu só consigo retirar algum prazer dessa atividade se efetivamente me divertir com essa atividade. Como é que eu me divirto? Quando tenho sucesso. Portanto, o que é urgente no reinício é efetivamente adaptar tudo o que nós promovemos, porque é assim, se eu promover agora uma atividade física equiparada ao nível em que eles estavam quando iniciámos a pandemia, o que acontece? Muitos deles não vão ter sucesso, não tendo sucesso, o que é que vai acontecer? Vão desistir, ou não vão gostar, ou não se vão sentir confortáveis, e tudo o que for agora retorno a partir da pandemia tem que ser gradual e temos que fazer, como eu tinha dito, temos que fazer esse diagnóstico para o mais rapidamente possível adaptarmos à capacidade que eles apresentam para terem efetivamente sucesso. A partir do momento que têm sucesso e retiram o prazer da prática, temos que voltar a determinar objetivos com eles próprios determinar os seus objetivos, delinear as suas prioridades, para depois, em função daquilo que eles pretenderem, que os miúdos e os atletas pretenderem, efetivamente construirmos o caminho em direção àquilo que nós achamos que será o sucesso, porque é para isso que nós trabalhamos. Espetacular, muito obrigado. Se tiverem mais alguma questão, por favor, coloquem. Portanto, obrigado, Constança, por esta questão. Bem, estamos aqui a chegar já ao final da nossa live e também do podcast do Mendoza Cast, portanto, o segundo episódio do Dar Voz ao Invisível. Branquinho, a última coisa que eu te quero perguntar é qual é que é a tua maior recomendação para as gerações com quem estás a trabalhar e para as pessoas nestes tempos tão difíceis e nesta altura que é tão constrangedora? Minha recomendação. Sejam conscientes e que sejam críticos e que tracem o seu próprio caminho. Eu acho que isto é fundamental, estas três premissas, críticos, conscientes e traçar o seu próprio caminho, porque se todos andarmos sempre na mesma linha, efetivamente não crescemos, não evoluímos, não nos desenvolvemos e cada um, só nos desenvolvemos se cada um traçar o seu caminho, andarmos em linhas
por vezes vão ser paralelas, mas outras vezes não vão ser, vão se afastar, outras vezes vão se cruzar, outras vezes vão se sobrepor, mas o importante é que cada um tenha consciente daquilo que quer e traçar o caminho para chegar a esse objetivo. Obrigado, Branquinho. Entretanto, aqui a Ricardo Mendoza tem uma surpresa para ti. Nós vamos-te oferecer uma sessão Coach RM no valor de 100 euros. Portanto, depois vamos ser encaminhados aqui vai ser encaminhado aqui por alguém da equipa. Muito obrigado. Assim, é o presente que nós temos pelo facto de participares e de nos trazeres esta excelente intervenção e tudo aquilo que nos proporcionaste. Portanto, fica então as notas que o Daniel Branquinho, portanto, que ele falou aqui de várias coisas que são muito importantes, nomeadamente aquilo que é a consciencialização de forma racional e de forma responsável. Então, parece que temos aqui mais alguma questão, não? Ok. Portanto, o Branquinho também falou aqui um bocadinho daquilo que é a consistência, daquilo que é ultrapassar os medos. Portanto, ele passou aqui pelas diferentes vertentes do coaching, de forma a conseguir ultrapassar as dificuldades e também de conseguir obter o sucesso. Portanto, obrigado, Branquinho, por aquilo que fizeste. Obrigado vamos continuando nas nossas lutas diárias, tanto como durante a vida, e é para mim um gosto enorme ter falado contigo desta forma e naturalmente que nos vamos encontrando. Quanto aos nossos participantes, não se esqueçam então de seguir o Mendoza Cast no Spotify, não se esqueçam também caso não tenham ouvido na íntegra todo esta live, de o fazer também no segundo episódio do Dar Voz Invisível, e encontramos-nos novamente para a semana com a gigante Constança. Obrigado, um grande abraço. Um grande abraço, muito obrigado.